Olá, boa noite a todos. Agora às 7 horas da noite. Hoje, quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Sejam todo mundo bem-vindos. Hoje um tema muito legal é sobre sentimentos. Tudo que você sente importa. E simplesmente com a Aline Lang. Ela é mega especialista, terapeuta de diversas técnicas, especialista em limpeza energética e tem como formação, ela é engenheira. Ela vai abordar sobre espiritualidade, tem muito a agregar para todo mundo aqui. Vai ser um tema muito legal. Enquanto ela não chega aqui, eu vou fixando o tema. Sentimentos. Quem quiser fazer pergunta será muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de uma coisa que interessa a todo mundo, que é sentimentos. Eu vou ver aqui, vamos ver se ela já chegou. Ainda não chegou aqui? Para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre sentimentos. Tudo que você sente importa. Com a Aline Lang. Ela é terapeuta de diversas técnicas, especialista em limpeza energética e é engenheira de formação. Tem muito aqui a agregar a todo mundo. Bem-vindo todo mundo que está entrando. Boa noite. Vamos só aguardar aqui um pouquinho. Hoje a gente vai falar de sentimentos. A Aline entrou aqui. Vamos ver se eu vou receber a solicitação. Se eu não receber, eu já envio aqui o convite. Recebi aqui a solicitação em alguém com a gente. Oi, Aline. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, deixa eu estar com a altura da câmera, né? Ah, tá ótimo. Muito obrigado por aceitar participar aqui. É Ah, uma honra, obrigada a você. é uma honra para mim e para todo mundo que está assistindo a gente falar desse tema tão interessante, né? É, a gente, a gente sempre fala de sentimento e a gente sempre pensa na questão sentimento bom e ruim, né? Tem uma classificação aí dos sentimentos, quando na verdade todos eles importam, né? Todos eles causam alguma coisa na nossa vida. Ah, sim. E E ignorar alguns deles pode trazer, né, algum tipo de coisa muito mais séria do que a gente pensa. Ah, com certeza, né? É, tudo começa com um sentimento, né? Se vai deixando, se vai deixando, vai virando uma bola de neve. Quando vê, a pessoa, Exatamente, a pessoa pode até adoecer. exatamente. No meu dia a dia eu vejo muito isso. Deixa eu só apagar uma luz aqui. Que eu tava testando uma luz nova aqui, mas não deu muito certo. E, então, assim, dentro do meu dia a dia de trabalho, eu vejo muito isso, né? Essas pessoas que reprimem coisas, que seguram, que não querem, né? Não querem expor, às vezes, ou não querem sentir mesmo. E aí isso gera uma série de consequências mais para frente, né? Ah, sim. E, E, e não tem muita gente que foge dos sentimentos negativos. sim, sim, e é exatamente disso que eu queria falar com vocês, né? Eu vou falar um pouquinho do meu trabalho aqui. Ah, sim, Para pode quem ficar à não me vontade. conhece, para quem não me conhece, eu sou a Aline. Eu sou engenheira, na verdade, e sempre fui muito conectada com essas coisas de autoconhecimento. E aí, quando foi há uns 4 anos atrás, eu dei uma surtada, literalmente, e pedi demissão do meu trabalho. E não sabia exatamente o que eu ia fazer.
mas já trabalhava com reiki, eu já tinha, né, algumas coisas. E aí acabou que eu fui conhecendo algumas terapias alternativas, né, complementares, na verdade. E aí acabou que o meu caminho se desenvolveu com essas terapias, né? Então, são terapias quânticas, eu trabalho muito com limpeza energética, quando pessoas estão muito esgotadas, acaba que a energia influencia muito, né? Nessa época de pandemia, a gente está sentindo isso na pele. Ah, sim. E aí, no meu dia a dia, as terapias quânticas, né, elas não substituem nenhum outro tratamento de psicologia, de psiquiatria. Inclusive, eu tenho uma psicóloga, eu faço tratamento com uma psicóloga toda semana há algum tempo. Mas elas complementam muito e ajudam muito a ver com outros olhares, né? Ah, Então, perfeito. eu trabalho com o Theta Healing, que é uma técnica de cura quântica que olha as crenças. Eu sou consteladora familiar também. Então, eu trabalho com uma série de técnicas que eu acabo aplicando no meu trabalho. E boa parte do meu trabalho, quase todas as pessoas que chegam até mim são de área corporativa, porque eu tenho muita experiência, eu fui, né, mais de 20 anos da área corporativa. E quando as pessoas chegam com diversas queixas de trabalho, de sentimento, até de doenças, quando a gente começa a olhar, você percebe que tem tudo a ver com sentimento, né? Sim. Primeiro porque nós não somos educados a sentir e a demonstrar sentimento, É, né? Nós ficamos naquela sempre de que só pode ser bom, não pode ter raiva, é feio ter raiva, é feio ter mágoa, é feio ficar puto, né? Ah, eu não guardo mágoa de ninguém. Quantas vezes você ouve isso, né? E na verdade é mentira, né? Porque a gente fica assim, puto, a gente quer xingar as pessoas, a gente fica com mágoa das pessoas. E quando você não olha para isso, vai virando uma bola de neve, que foi o que você falou no começo. é, exatamente. É normal do ser humano sentir todas essas sensações e sentimentos, né? E, e não tem como negar. Todo mundo sente ódio, sente raiva, fica Sim, triste. exatamente. E assim, uma das coisas que eu sempre recomendo, né, e que ajudam as pessoas que passam comigo e que me ajudam, né? Porque todo o meu processo de chegar até onde eu cheguei como terapeuta passou pelo meu processo interno, de quando eu estava buscando ajuda, né? De quando eu cheguei no meu limite, de quando eu tive que olhar para isso, para tudo que eu tinha passado e para tudo que estava escondido, tudo que a gente vai jogando para debaixo do tapete. Sim, Até que eu cheguei numa depressão, né? Então, até hoje na terapia eu trato algumas coisas que foram que eu fingi que não estavam acontecendo, que eu fingi que não existiam. E isso é muito sério, porque hoje você vê os números de depressão explodindo, tem um monte de coisa acontecendo, né? E essas pessoas todas, a maioria tem essas questões de sentimento que não foram expressados ou que não foram vistos. exatamente. Você falou de um tema muito importante. Eu já fiz lives aqui com vários psicólogos e psiquiatras e sempre a depressão é muito citada e muita gente acaba tendo. Infelizmente é o mal do século, né? E o que eu pude observar que não é só o tratamento psiquiátrico ou psicológico que vai ajudar, né? Tem todas as terapias alternativas e exercícios físicos ajudam a gente a. Sim, e é o que eu sempre digo para as pessoas: busque algo que você acredita, algo que você confie, né? Algo que faça bem para você. Às vezes o que a sua irmã fez, a sua vizinha e tal, não vai funcionar do mesmo jeito.
né? Exatamente. Então, é uma busca. E isso entra muito na questão de autoconhecimento, que o que eu sou bem despachada, quem é meu cliente sabe, quem vive comigo no dia a dia sabe que eu sou muito prática. Eu brinco que assim, eu sou engenheira e muitas vezes dentro da terapia. E assim, as pessoas falam assim, ah, é autoconhecimento, e quando se fala autoconhecimento, parece que é uma coisa que está tão aqui, né? Tão no ar. E autoconhecimento, na verdade, é o dia a dia, né, gente? É você olhar para você no dia a dia. É você se observar, observar o que você está sentindo. Eu nunca esqueço, assim, eu não lembro em qual curso que eu fiz, que eu tive esse convite, né, de olhar, assim, o que eu estou sentindo. E eu percebi que nós não temos esse hábito, sabe? O que que eu estou sentindo agora? Ah, eu estou sentindo raiva, estou sentindo frustração, eu estou com medo, né? Eu estou triste. Nós não temos isso. Por quê? Porque nós somos, assim, isso é uma questão social também, né? Nós somos educados para ser forte o tempo todo. Nós somos Sim. educados para, né? Porque, não, isso aqui passa. Às vezes a pessoa está sofrendo um luto e ela não consegue. Ela fala, não, eu tenho que superar isso, né? Eu tenho que passar por cima, eu tenho que seguir minha vida. Só que ela está lá sofrendo, né? A ferida está aberta. E quanto mais a gente vai adiando esse processo, maior fica o problema, né? Isso é uma coisa que eu vejo diariamente e que, como você falou, né? Os psiquiatras, os psicólogos vêm falando muito disso, de como a gente, como que a gente pode olhar para isso, né? E entender que faz parte. A gente não vive no mundo cor-de-rosa, né? A gente não vive na vida do Instagram, que todo mundo é feliz, que todo mundo está sorrindo, que a vida de todo mundo é maravilhosa. É verdade, né? Porque ninguém coloca quando tá triste ou quando tem algum problema. Exato. E assim, quando vem, né, o que eu sinto também é assim, como nós não temos esse hábito de olhar para sentimento e assumir o que a gente está sentindo, tá, gente? Eu não estou falando aqui de desabafar com todo mundo, apesar que isso ajuda muito, né? E se você tem um terapeuta também. Mas assim, assumir para você, do tipo, hoje eu não estou bem. Hoje eu tô puto, hoje eu tô triste, então hoje eu vou fazer o que dá, né? Sem entrar no drama e no vitimismo. É, Porque quando a gente entra na vítima também não ajuda, né? Porque aí você não entra num sentimento, você entra num papel. Então, essa é a linha tênue aí que a gente olha, mas única e exclusivamente porque os sentimentos não são vistos. perfeito. E no vídeo que você postou no seu story, até coloquei no meu feed, que você falou que os sentimentos, quando a gente reprime, eles aumentam, né? Aumentam. E isso é muito comum. Eu fiz uma imersão há muitos anos atrás, ainda trabalhava na engenharia, acho que foi a primeira coisa que eu fiz, e eu conheci muita gente lá, e cada pessoa tinha uma questão, um problema, enfim. E aí tinha um menino, ele era muito agressivo, né? E isso acabou acontecendo comigo em até outros, aí depois que eu virei terapeuta com outros clientes. E aí o que que acontecia? Ele ia reprimindo aquela raiva dele, né? Do tipo, eu não posso ficar com raiva, não sei o quê. E aí ele se tornou uma pessoa explosiva. Por quê? Porque ele não admitia na hora, ou não resolvia na hora. Então, até aquelas pessoas que falam, eu vou guardando e eu explodo. E é exatamente isso, né? Você não consegue lidar com aquilo na hora, só que chega uma hora que a conta vem, né, gente? Uma hora a conta vem. É verdade. É, é bem E, isso mesmo. e vem de uma forma muito agressiva, às vezes, ou numa doença, ou, enfim. Se você pega alguns livros para estudar doenças psicossomáticas, né? A maioria das doenças hoje são psicossomáticas. E as doenças vêm disso, né? Do que a gente não digere, do que a gente não sente, do que a gente não admite que está sentindo. Exatamente. Não é só a tão conhecida depressão e ansiedade que é psicossomática, né? É, Sim, na maioria das vezes, uma diarreia tem a ver com fundo emocional.
Afeta Sim. diretamente o intestino. Eu tenho alguns livros do Val Capelli, junto com o Gasparetto, até no próprio Teta Healing tem um livro que chama Doenças e Desordens, e são livros de consulta que eu tenho, e vários outros, tá? Se você procurar, que falam exatamente disso, né? Então, muitas vezes, uma pessoa que está com muito medo de seguir adiante, às vezes depois de uma separação e tal, ela quebra o pé, por exemplo. Sim. A- as crianças têm muito a espiritualidade aflorada, né, naturalmente, e Sim. a gente sempre ouve casos, né, os pais que iam viajar e a criança adoece justamente para os pais não conseguirem viajar. E assim, não é só, não é nem a questão da espiritualidade, né? As crianças têm, todos temos, mas a gente, com o tempo, a gente vai bloqueando isso de algumas formas, se você não tem, né, esse incentivo em casa, como tudo. Uhum. Mas o que que acontece? As crianças têm muito mais facilidade, né, Sim. de acumular isso e de expressar muito mais fácil. Então, eu tenho um primo, inclusive, que até hoje a gente brinca, né? Que com ele já tá super. E que ele ficou com uma febre que não passava de jeito nenhum, e ele ficou doente, ficou de cama, e leva pra lá, leva pra cá. E no fim ele queria um cachorro. E hoje ele tá com mais de 30 anos, na época ele tinha uns 7, e aí ele queria um cachorro, e aí quando ele ganhou o cachorro, a febre passou. É, é total a ver com quem a gente está falando. Sim, e assim, por quê? Porque como nós adultos, né? Eu acho que essa geração nova já está um pouco diferente, mas assim, como eu, pelo menos, né, gente? Eu tenho 40 anos. Não parece, tá? Porque eu tô ótimo, mas eu já tenho 40 anos. E a nossa geração, especificamente, até nós não fomos educados para sentir, né? Quantas vezes você ouvia assim, ai, não chora, Sim, ai, não pode ficar com raiva. Ai, que feio que você ficou com raiva. Ai, que feio que você ficou magoado, né? Deus não gosta. Nós somos um país extremamente católico, né? Extremamente cristão. E de outras religiões, ai, que feio, que o Deus não gosta. E aí entram todas essas crenças, né? De sentimentos ruins. Porque o que eu sinto é isso, a gente classifica muito, né? Ah, isso é ruim e isso é bom. Isso não pode, isso pode. é, E é, alguém aqui, a Maísa falou, ah, eu tinha que engolir o choro, é isso, né? Às vezes até sem querer as pessoas faziam isso. Ai, não chora, não fica triste. Gente, se alguém fala para você não ficar triste, resolvesse o seu problema e você não ficasse mais triste, ia ser maravilhoso. né? Faz Porque a parte gente do processo, continua, né? né? A gente continua triste. Então, muitas vezes, né, eu tenho pessoas que têm criança, eu falo, gente, para com essa mania de falar para a criança não chorar, ou para ela não ficar triste, porque ela vai ficar, né? E eu sinto isso, é isso que eu falo, que as gerações próximas, elas vêm, né, com isso, digamos, com esse upgrade de que hoje a gente consegue falar para elas, não, tá tudo bem você ficar triste, né? Tá tudo bem você ficar com raiva. Por quê? Porque um sentimento classificado ruim, mal direcionado, ele gera muitas questões, né? Explosões de raiva, ele gera um problema de se comunicar muitas vezes, né? Quando você não consegue comunicar o que você está sentindo, você pode sim ter uma explosão de raiva, ficar agressivo, né? E as doenças físicas mesmo, gente. É muito típico acontecer isso, né? E eu lembro que eu, até uma certa idade, eu tinha muita infecção de garganta, por exemplo. Muita. Era assim, muita. Tinha constantemente. Por quê? Porque eu não conseguia falar o que eu precisava. Né? Eu não conseguia me expressar e aí minha garganta inflamava, ou engolia muito, tipo, tinha vontade de falar as coisas e não falava. E aí, minha garganta inflamava. Então, se você começa a conversar com as pessoas no seu dia a dia, até você mesmo, Rodrigo, você vai lembrar de algum momento que você
falou, putz, alguma coisa aconteceu, aí eu tive um negócio no rim, eu tive... E normalmente antes teve alguma coisa. Com certeza. Você vê, o intestino afeta, até a garganta, realmente, se a gente não expressa, pode chegar a doer fisicamente, né? Uma coisa que é emocional se torna física, né? Sim, e muitas vezes, assim, eu trabalho muito com crenças, né? Com as nossas crenças que são limitantes, que nos bloqueiam em tudo no meu dia a dia. E assim, se você tem uma crença, por exemplo, de que você não pode prosperar, vamos falar disso, né? Que você não pode prosperar e você começa a prosperar, muitas vezes o seu próprio sistema te coloca doente, né? Exatamente. Para quê? Para que aquilo não aconteça. Então, isso também tem a ver com sentimento, né? Porque é uma autoobservação sempre que nós temos que ter com a gente. Do tipo, eu tô o que agora? Ah, eu tô com raiva. E você não. E hoje, gente, todo mundo que tá aqui na live, eu imagino que seja adulto, né? Todo mundo é Sim, maior de idade. Somos adultos hoje. Então, assim, a gente não precisa mais ficar. Podemos hoje tentar entender isso. Olhar para isso, falar o que que eu tô sentindo agora? Ah, eu tô com raiva. Eu tô puto. Quero matar todo mundo. Eu brinco muito quando o povo fala de marido, né? Ou de esposa. Aí eu falo assim, já tá com vontade de tacar já tá com vontade de jogar gasolina e tacar fogo nele, né? Ela fala, tô. Porque é normal, né? A sim. gente tem, principalmente as pessoas que estão no nosso dia a dia muito próximo, é com quem a gente mais acaba tendo esse tipo de sentimento e com quem a gente sente mais culpa de sentir. É verdade, né? A raiva tá muito ligada à culpa, né? A como se não pudesse sentir e depois dá uma culpa imensa, e sendo que é normal Sim, sentir, faz parte do processo, precisa ser sim. respeitado. E até, olha só, gente, aqui já, sugestão de próxima live. Quando uma pessoa está em depressão, né, tem várias coisas que você ouve quando você está em depressão que tem a ver com isso, né? A pessoa olha para você e fala assim: Nossa, mas por que que você está assim? Você tem tudo. Aí dá vontade de falar para ela: Meu amor, eu faço essa pergunta todo dia, para mim mesmo, né? Tipo, todo dia eu faço essa pergunta. Então, tem muito esse julgamento, né, das outras pessoas. E é nesse momento que a gente precisa voltar. Eu falo que assim, a gente precisa voltar pro corpo, né? Voltar pra gente e falar assim: tudo bem, eu tô triste, né? Ou eu tô puto, ou eu tô. Ou, enfim, qualquer coisa que você estiver sentindo. Porque, assim, é muito difícil quando a gente tem que lidar com os nossos sentimentos e tem que lidar com o julgamento dos outros. Então, assim, uma dica que eu dou para quem está assistindo é saiba com quem você divide o que você está sentindo. E não é tipo romântico, tá, gente? É ter um amigo que não vai julgar quando você falar, ou alguém da sua família, ou um terapeuta. Assim, eu tenho clientes que falam, gente, eu não tenho ninguém com quem conversar. Então, procure, né, ajuda, procure terapia e vá compreendendo isso. Que você é um ser humano e que você vai sentir tudo, né? Tudo você vai sentir. Então, você tem esse direito. Você não tem o direito de meter a mão na cara de alguém num acesso de raiva, porque você pode ser presa, gente. Então, vamos deixar claro aqui. Então, assim, por que não olhar para isso? E saber que você é humano. Gasparetto falava uma coisa maravilhosa. Eu gostava muito do Gasparetto, não sei se você conhece, né? Se você conheceu, se você conhece o trabalho dele. Ah, não E conheço. procure. Gasparetto, ele faleceu tem 2 anos e ele é maravilhoso. Ainda eu às vezes brinco que eu ainda não acredito, né, que ele já foi, porque ele ainda me ensina muito. O Gasparetto falava muito de espiritualidade sem religião, então ele falava muito isso. E eu tenho até uma amiga que entrou aqui na live, que ela falou que chegou para ele e falou assim: eu sinto muita culpa. E aí ele falou: Você é arrogante, né? Aí ela olhou para ele e falou: Oi? Como assim? Aí ele falou assim: Quem sente muita culpa é porque acha que não pode errar.
Porque todo mundo erra, menos você, alecrim dourado. Todo mundo erra, todo mundo é humano, mas você não. Aí a gente você olha e fala, como assim? E é pura verdade, né? Porque somos humanos, né? E admitir a nossa humanidade, e gente, entenda, eu também estou nesse processo, né? Eu demorei, é um processo que a gente vem de que, sim, você vai ficar puto, você vai ter raiva das pessoas. E das vezes, muitas vezes, das pessoas que estão mais próximas de você. Você Sim. vai ficar frustrado, você vai ficar triste. Vai ter dia que você vai querer pegar uma panela de brigadeiro, sentar na frente da televisão e mandar todo mundo. Não pode falar palavra na live, né? Pode. E vai querer mandar todo mundo a merda. E tudo É, bem. Porque o que eu sinto, o que eu vivi e o que eu vejo no meu dia a dia. Quanto mais você tenta negar isso, maior fica. Então, assim, não quero ficar com raiva. E aí a raiva fica lá. Eu falo que ela é um monstrinho. Ou a raiva, ou a tristeza, tá, gente? A gente tá falando de raiva, mas qualquer sentimento considerado nocivo. Aí ele vai ficar lá. Aí aquilo vai ganhando, a gente vai alimentando aquilo de várias formas, né? E essa coisa que a gente vai fazendo, chega uma hora que vai estourar, né? Já tá sendo um pouco repetitivo isso que eu tô falando, mas é a pura realidade. Você vai ignorando aquilo, mas nada é ignorado, porque aquilo não vai embora. não, com E vou te certeza. dizer, vou te dizer mais, no meu dia a dia eu trabalho muito com limpeza energética, né? E pessoas que procuram assim, gente, eu tenho uma questão de limpeza espiritual mesmo, que é muito forte. E aí as pessoas me procuram, aí falando assim, eu acho que eu tô com encosto. Eu acho que eu tô com. Alguém fez alguma coisa pra mim. Aí eu falo, não fez. O seu encosto é você mesmo, eu brinco. Você é seu próprio encosto. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso que vai ficando começa a bloquear várias áreas da vida. E assim, no meu trabalho, eu vejo isso diariamente, tá? Se você olha os depoimentos, pessoas que falam assim, eu não consigo emprego. Eu fiz a limpeza energética, eu fiz um milagre. Gente, eu não faço milagre. Se eu fizesse, eu estava muito rica já. Mas, na verdade, às vezes aquilo tudo que a gente libera, tudo isso que a gente vai liberando, que chega uma hora que você libera essa energia parada, esses sentimentos, às vezes a pessoa fala, nossa, mas não sei o que você fez que eu consegui emprego na semana seguinte. Aí eu falo, gente, a verdade é que eu mesmo não fiz nada, quem fez foi a pessoa que se permitiu soltar aquilo. Perfeita colocação. E o mesmo acontece com psicólogo e psiquiatra, é um processo da pessoa, né? O profissional É, só ajuda a pessoa a se mover. eu sempre brinco com isso, né? Que eu sou só a mãozinha E assim, as terapias quânticas, gente, elas são mais rápidas, porque normalmente a gente atua em algum nível um pouco mais profundo. Então, eu tenho muitos clientes que passam com psicólogo e psiquiatra, e eu mesmo, quando a pessoa, dependendo de como ela tá, eu recomendo psiquiatra, né? Eu tenho até o meu psiquiatra de confiança e tudo. Porque são coisas que a gente tem que aceitar que são doenças, né? Não tem falta de Deus, não tem não tem nada. É uma doença, tem que ser tratada, né? E tudo bem. Quando você fica com dor de garganta ou quando você fica com pedra no rim, você não vai no médico e se trata, é a mesma coisa. Exatamente. Mas as terapias quânticas, elas vêm hoje, né, ganhando muita força, porque você consegue ir muitas vezes muito rápido num ponto, né, onde a gente não consegue acessar de outras formas. Mas o que eu vejo muito é isso, as pessoas que elas mesmas, eu brinco muito, eu falo assim, é a sua mãozinha aqui que vai te ajudar a atravessar, mas se você não quiser andar, eu não vou poder fazer nada, né? Eu não sou a milagreira, eu não sou guru, eu não sou a mãe de Ná, Perfeito. eu tô aqui fazendo esse ajuste, né? Essa ajuda que pode falar sobre isso, né? Sobre a gente conseguir atravessar esse problema juntos. Mas é bem comum.
E uma coisa, gente, que eu recomendo muito para os meus clientes, eu nem sei, a live vai que vai, a gente vai perdendo tempo, né? E Ah, aí eu queria. sabe que eu ia te perguntar? A gente Claro, passou meia hora voando aqui. Eu posso encerrar aqui, publicar e a gente começar a parte 2 em seguida? pode, mas eu vejo que assim, o que eu queria deixar para vocês, falando sobre isso, é um exercício que eu dou para quase todos os meus clientes fazer, é bem comum eu fazer, e ele está até no meu feed, se vocês descerem lá, tá bem grande, mas o que que é? O exercício dos sentimentos, remorsos, rejeições, rancores, a gente fala dos R's, né? Mas que não envolvem só os R's, envolvem todos os sentimentos. Então, normalmente envolve você pegar papel e caneta ou lápis. Saibam que tem vários estudos que dizem que tudo que a gente escreve com a mão, né? A nossa mente entende que aquilo não precisa ser guardado ou porque já está anotado. Inclusive, quando eu trabalhava no corporativo, eu fiz um curso sobre gestão de tempo, onde se recomendava você fazer a lista de to-do antes de dormir, né? Porque se alivia a cabeça. Então, peguem papel e escrevam. Eu tenho raiva de tal pessoa por causa disso. Eu tenho mágoa de tal situação. Eu tenho raiva de mim mesmo, né? Eu tenho culpa de tal coisa, eu tenho remorso. O que faz sentido para vocês? A gente fala muito dos R's, porque foi traduzido assim, né, para o português. Mas, assim, é qualquer sentimento. E aí, eu normalmente, quando sento, agora, graças a Deus, a lista tá menor, né, gente? Porque já tem um tempo que eu venho fazendo, sempre faço. E aí vocês vão colocando nesse papel. Ah, eu tenho raiva disso, eu tenho raiva de tal pessoa por causa disso. Deixa vir, né? Não julga o pensamento, o que vem. Isso é um exercício maravilhoso. Primeiro para abrir espaço, né? E ir liberando isso. E depois para você ir admitindo para você mesmo que você sente essas coisas. E identificando. Então vai escrevendo. Ai, não julga. Eu brinco que às vezes vem assim, ai, mas a Aninha me chamou de feia na quinta série. Aí você fala, nossa, que besteira. Não é besteira, porque tá vindo. Então, em algum lugar de você, isso estava guardado. Sim. E aí, escrevam tudo que vier. A louca, né? Eu gosto de depois queimar essa lista, tipo um ritual mesmo, sabe? E aí eu mentalizo durante o processo, eu tenho até um áudio que eu gravo para as clientes e tudo, que para ajudar, né? Tipo uma meditação, mas não é nada. É assim, eu vou mentalizando quando o forno vai queimando, quem não pode queimar, rasgar, mas tem que se desfazer. Que eu já aprendi tudo aquilo, que eu libero e liberto aquelas pessoas e aquelas situações, porque aquilo já foi, já passou, fez parte da minha história, mas eu já posso liberar aquilo, porque eu já aprendi tudo que eu precisava com aquilo. E digo para vocês, esse exercício é mágico. Assim, eu não conheço uma pessoa que faz ele que não fala, Aline, foi muito difícil fazer, eu dei uma surtada para fazer, porque você acessa coisas, né? Mas que depois de um tempo, falou, Aline, foi assim, incrível, foi libertador, porque isso estava muito pesado mesmo. Ah, eu acho uma ideia maravilhosa, porque isso, a gente faz isso com os nossos compromissos, né? Ah, tem que fazer isso, vai anotando, e o sentimento, se a gente anotar, vai ajudar a aliviar com certeza. E assim, nos ajuda, né, esse exercício a identificar o que a gente sente, porque a gente está tão desacostumado a olhar, né, os sentimentos, que a gente às vezes não consegue nem identificar se você está triste, se você está com raiva, se você está com medo, porque a gente finge tanto que não está, que acaba tendo isso, né? É, Então, eu recomendo muito esse exercício, esse especificamente porque identifica bastante o que você está sentindo e porque você consegue abrir espaço e liberar aquilo, né? Em vários níveis. E também, gente, não julguem o que vem, porque normalmente as pessoas que estão mais próximas da gente são as que mais aparecem nessa lista. Porque é quem está ali no convívio, né? E aí você fala, nossa, eu tô pensando isso da minha mãe.
E é muito comum. Por quê? Porque tá ali no dia a dia. Quem tá ali no seu dia a dia? É verdade. Então vai aparecer muito, como vai aparecer pessoas de antigamente. Mas assim, esse convite é para que vocês realmente identifiquem os sentimentos e também nesse momento de escrever tenham a possibilidade de liberar essas coisas que aconteceram. Porque já foi, né, gente? Faz parte da história, mas aquilo já foi, não precisa ser igual de novo. É, ó, aqui a Ivanilda falou, gostei, vou fazer. Até ela tinha falado aqui um comentário lá em cima, eu tô subindo aqui para ler, ó. Ela falou, a infância levamos para a vida adulta, infelizmente, e pode ficar um bloqueio, né? Aqui alguém falou, é a mesma coisa de liberar perdão? Então, eu não conheço o exercício de liberar perdão, mas porque eu uso muito Ho'oponopono, né? Quando eu tenho essas questões de perdão, mas aí quem conhece o Ho'oponopono é assunto para muito tempo, mas o Ho'oponopono ele é como se fosse um mantra, né? Uma oração do perdão. E a Beth Guzzo fala muito disso, ela tem um canal muito bom sobre isso, mas se vocês procurarem no Ho'oponopono, vocês encontram. Mas esse exercício que eu proponho, na verdade eu aprendi ele e aí fui aperfeiçoando ele com o tempo, né, conforme as necessidades das pessoas. Ele vem muito mais para você identificar os seus sentimentos e identificar, né? Eu nunca esqueço assim que foi. Eu já trabalho com isso há quase 4 anos, há 4 anos já, na verdade. A gente perdi as contas já. Esse negócio da quarentena me deixou meio perdida, mas é 4 anos. 3, 4 anos. E trabalho exclusivamente como terapeuta há 2 anos. E assim, uma coisa que eu percebi é que até eu mesmo, sabe, tive muitas dificuldades desses sentimentos e eu lembro, foi no final deste ano que eu consegui fazer a minha primeira lista desses sentimentos para queimar, onde eu consegui escrever, eu tenho ódio de tal coisa. Eu não conseguia admitir que eu tinha ódio dentro de mim. É, eu acho Não que conseguia. muita gente passa por isso. Né? Então, assim, também respeitem os limites de vocês, né? Da questão de assim, olha, eu consegui escrever uma lista, às vezes o cliente fala assim, eu acho que não consegui escrever tudo. Ou às vezes ela escreve e depois de um tempo ela fala, nossa, eu tive vontade de fazer de novo. Façam quantas vezes vocês precisarem. E com o tempo vocês vão conseguindo identificar isso. E aí vem uma brincadeira, né? E um puxão de orelha que assim, gente, nós não vamos iluminar nessa vida. Não vamos, assim, eu tenho a dizer para vocês que vocês não vão iluminar essa vida, né? Que nós não somos os alecrins dourados que nasceram no campo sem ser semeado e que sim, somos seres humanos e sim, a gente tem que começar a admitir esses sentimentos porque eles não são ruins. Eles existem, né? Eu brinco que nada que o Criador faz é errado. E então eles existem por um motivo que é para que também a gente possa sentir as outras coisas e saber diferenciar. É, muito bem colocado, Aline. É, Né? sabe o que eu ia te perguntar aqui? Claro, No seu Instagram fala bastante sobre o reiki que você citou no começo da live, né? sim. E, mas antes da gente falar disso, a gente pode fazer na parte 2. Como que você está de tempo? Pode, claro. Então eu vou encerrar aqui, publicar e já começa a live de novo para a gente fazer a parte 2. Tá ótimo. Então até já. Então todo mundo que estiver Até. aqui, entra de novo, que a gente vai começar a parte 2. Tá ótimo. Obrigada. Até já.